Capítulo 231, O mensageiro confiável Perley. Ai voou para dentro da loja e ficou no corrimão da escada com os seios apoiados, aqueles olhos verdes redondos examinando a loja. O grande papagaio com penas coloridas na cauda também voou para dentro da loja, pousando no balcão ao lado de Duncan, e pulou com a cabeça erguida como se estivesse em sua própria casa. Com uma expressão atordoada, Duncan olhou para esse cara que veio do nada. O grande papagaio também ergueu a cabeça, olhando para o homem sem encontrar nada de errado com a situação. Então, depois de um longo tempo, de repente bateu as asas, emitindo um som alto e áspero. Ah! Perley! Seu nome é Perley? Duncan perguntou curioso. Ele não esperava que esse papagaio realmente lhe respondesse, afinal, a essência da fala do papagaio era apenas uma imitação da língua. No entanto, o papagaio não apenas acenou para ele, mas também bateu as asas ao ouvir sua pergunta. Perley. Chamado Perley. A expressão de Duncan congelou por um momento, e ele virou a cabeça para olhar para Ai, que olhava para o primeiro andar no corrimão da escada, onde você encontrou esse amigo. A amiga veio de longe, Ai imediatamente bateu as asas, um olho olhando para Duncan, o outro olhando para fora da janela, já aqui. O que ela quer dizer? Nina perguntou curiosa. Depois de aprender os segredos dos desaparecidos e de Duncan, Nina também sabia que Ai sabia falar. Ela ficou surpresa no início, mas agora se acalmou e está aceitando bem. Como todo mundo, ela tinha dificuldade em entender as palavras estranhas que saíam da pomba de vez em quando. Talvez ele não saiba de onde veio esse papagaio. Duncan usou sua imaginação para traduzir para Ai, depois virou a cabeça para olhar para o papagaio antes de olhar para frente e para trás entre os dois. Ai, não sou contra você fazer amigos, mas você percebeu que são de espécies diferentes. Você deveria procurar uma pomba amiga. Há uma grande tolerância entre as vastas extensões de rios, pois todos eles correm para o oceano. A pomba inclinou a cabeça e gritou esta frase impressionante: há uma grande tolerância. Duncan. Enquanto conversava com Ai, ele frequentemente ponderava sobre a vida e se questionava. É realmente milagroso como um pássaro com cérebro de ervilha pôde conversar com ele e vice-versa. Na verdade, ele se perguntou se eles estavam conversando no mesmo comprimento de onda. Shirley, Dog e Alice também foram atraídos pela comoção e foram até o balcão para ver o destemido grande papagaio. Alice tentou curiosamente cutucar as asas do pássaro, mas ele rapidamente se esquivou e olhou para a boneca malvada pelo gesto ofensivo. O que é? Alice perguntou a Duncan. Parece completamente diferente de Ai. Shirley esclareceu. É claro que é diferente. Isto é um papagaio e Ai é uma pomba. O que é um papagaio? Alice perguntou emocionada. Você pode comer? Não. Shirley balançou a cabeça e se virou para a marionete. Por que você sempre pergunta sobre comer quando nem precisa comer? Eu sou responsável pelo boné, cozinhando para o senhor. Duncan. A conversa continuou ao redor do balcão, mas Duncan permaneceu pensativo, observando o grande papagaio que se autodenominava Perley. Ele tinha uma vaga sensação de familiaridade com o pássaro, como se já o tivesse visto em algum lugar antes. De onde você é? Por que você está aqui? Ele perguntou de repente. Pela conversa anterior, Duncan sentiu que esse papagaio conseguia se comunicar com as pessoas, indicando que não era de origem comum. Perley, vá, envie uma mensagem. O grande papagaio virou a cabeça e inclinou-a para o lado. Um mensageiro? Duncan ficou surpreso e sua expressão ficou séria. Que tipo de mensagem? O grande papagaio pareceu ponderar por um momento antes de abrir o bico para falar, mas foi interrompido por Ai, que de repente se agitou e gritou: faça algumas batatas fritas. O grande papagaio se assustou. Ah! Perley, faça algumas batatas fritas. Ai pousou na frente do grande papagaio e acenou com a cabeça seriamente: faça algumas batatas fritas. Perley, faça algumas batatas fritas. Os dois pássaros se comunicaram dessa maneira até que Duncan teve que intervir. Pare. Ai, acalme-se. Perley, que mensagem você está transmitindo e para quem?
O grande papagaio pareceu momentaneamente atordoado, hesitando antes de sacudir o corpo repetidamente enquanto dizia: faça algumas batatas fritas. Duncan não disse nada, percebendo que qualquer que fosse a mensagem que o papagaio tivesse antes, ela estava esquecida agora. Como se tentasse se lembrar de algo importante, o papagaio de repente deu um pulo e bateu as asas vigorosamente, gritando: diga ao capitão, diga ao capitão. Enquanto repete: faça algumas batatas fritas. Em seguida, voou em direção à porta e desapareceu de vista antes que alguém pudesse reagir. Nina queria parar o papagaio, mas não conseguia se mover rápido o suficiente. Então, no final, ela só pôde assistir tudo acontecer com pesar. Por outro lado, Duncan ficou sério ao ouvir Perley gritar para avisar o capitão. De repente, ele se lembrou de onde tinha visto o papagaio antes, em uma certa cabana da névoa do mar, quando o desaparecido e a névoa do mar se sobrepunham. Ai, corra atrás daquele papagaio. ... É basicamente isso. Em uma sala de recepção isolada em algum lugar da Catedral de Plende, Valentine, um velho bispo à paisana, falou com Tyrian, que estava sentado em um sofá à sua frente. O desaparecido finalmente retirou o fragmento do Sol, impediu que a roda solar rastejante descesse e eliminou o impacto da poluição histórica na cidade-estado. Embora ainda não possamos ter certeza das intenções do seu pai. A expressão de Tyrian era sutil e rígida. Ele não conseguia se lembrar da última vez em que se sentiu tão confuso. Claro, ele conseguia entender cada palavra que o velho bispo dizia, mas mesmo em seus sonhos mais loucos, ele nunca imaginou que aconteceria assim. O desaparecido realmente foi embora assim? Alguém veio resgatá-los? Tyrian falou incrédulo. Ele tirou o fragmento do Sol, e depois? Isso é tudo? Não fez mais nada? Valentine e Ivana trocaram olhares, ambas demonstrando desamparo e hesitação em suas expressões. Ainda era difícil dizer a frase: seu pai roubou metade das batatas fritas da cidade, na frente de Tyrian. Nada mais. Valentine hesitou. Eu sei que você está confuso, senhor. Tyrian. Estamos tão confusos quanto você, e se você nem sabe o que seu pai quer fazer, então nós também não sabemos. Há um século, ele não poderia ser considerado meu pai. Tyrian balançou a cabeça lentamente e disse em voz profunda. É apenas uma imitação que foi destruída pelo subespaço e depois montada por meios desajeitados. Não há nenhum traço de humanidade naquele corpo vazio. Tyrian parou abruptamente, lembrando-se de repente dos segundos em que o desaparecido e a névoa do mar se sobrepuseram e passaram um pelo outro. Ele pensou nas palavras frias e distantes que ouviu: estou ocupado. O grande pirata hesitou. Dentro daquela concha do Vanishit, era realmente desumano. A voz que falou com ele naquele momento, e a aura que ele sentiu daquela figura, seria realmente apenas um eco do frenesi vazio do subespaço. Enquanto Tyrian estava distraído, a voz do jovem inquisidor interrompeu seus pensamentos. A questão de saber se o capitão Duncan tem natureza humana é exatamente o que discutiremos a seguir. Tyrian olhou para Vanna com desconfiança. O que isso significa? Na verdade, Vanna hesitou, depois virou a cabeça para trocar um olhar com o bispo Valentine antes de balançar a cabeça levemente. Nós nos comunicamos com seu pai mais de uma vez recentemente. Assuntos relacionados aos desaparecidos eram informações confidenciais, especialmente a conversa com o capitão Duncan, que não deveria ter sido divulgada a ninguém de fora da igreja. Mas a identidade de Tyrian era tão especial que estas questões claramente não eram mais um problema. Comunicação? Você e meu pai? Tyrian ficou realmente surpreso e quase se levantou do sofá. Esta é uma piada de muito mau gosto, se for. Por favor, acalme-se, esta é uma questão muito séria, ninguém iria brincar com esse tipo de coisa depois que a cidade-estado quase entrou em colapso. Vanna olhou para Tyrian calmamente, depois fez uma pequena pausa. Estritamente falando, tive algumas conversas com seu pai e, de acordo com minhas observações, Capitão Duncan, não parece mais ser como descrito nos registros.
Tyrion percebeu a atitude solene da outra parte, fazendo com que ele rapidamente se acalmasse e mostrasse uma expressão extremamente séria. Senhorita Inquisidora, como você estabeleceu a comunicação? Por que ele encontrou você? E o que ele disse? Tudo começou como um acidente. Não, agora que penso nisso, também pode ser um arranjo intencional do seu pai. Vanna organizou seus pensamentos e lembrou enquanto falava. Entrei em contato com a chama, que ele deixou e estabeleci uma conexão com ela. Quanto ao motivo pelo qual ele me escolheu, infelizmente, ninguém sabe. Vanna omitiu os detalhes de sua impressão, e a contaminação não pôde ser removida. Em vez disso, resumiu vagamente o processo como fazer contato, e então disse ao pirata capitão, na frente dela, os detalhes de várias conversas com o capitão Duncan. O homem que teoricamente conhece melhor Duncan Abnomar. Fim do capítulo. Capítulo 232, Memória de Tyrion. Depois de ouvir a história de Vanna, Tyrion ficou em silêncio por um momento. Sem testemunhar as coisas pessoalmente, ele não poderia analisar apenas pelas palavras dela quais planos o fantasma que retornou do subespaço tinha ou como ele havia mudado, mas uma coisa era certa: o Capitão Duncan, que Vanna descreveu, não era o monstro maluco que o Mar Névoa havia encontrado meio século atrás. No entanto, o homem também não se parecia muito com o grande pai explorador de que se lembrava há um século. Capitão Tyrion, Vanna falou de repente, interrompendo os pensamentos de Tyrion. O que você acha? Eu não posso acreditar que isso esteja realmente acontecendo, mas como já aconteceu, só posso admitir por enquanto, disse Tyrion pensativo, franzindo as sobrancelhas. Pela sua descrição, parece que ele está em um estado de pensamento claro, sanidade e humanidade, mas seu poder, aquela chama amaldiçoada, é correspondentemente mais poderoso. Vanna concordou com a cabeça. Não sei se essa chama verde é uma maldical, mas é sem dúvida poderosa. Essa chama está relacionada ao subespaço, disse Tyrion, e ele adquiriu esse estranho poder depois de cair no subespaço, então não há problema em chamar isso de maldical. Então, essa chama é mais poderosa do que a que você viu há meio século, o que significa que a conexão do Capitão Duncan com o subespaço se tornou mais profunda, ponderou o velho bispo Valentine. Ele não se libertou da influência do subespaço, mas caiu mais fundo. No entanto, ele também se recuperou no processo. Isso não é consistente com o que sabemos sobre o subespaço. Tyrion balançou a cabeça. Os crentes de Larren costumam dizer, continuou Valentine, que a única coisa que sabemos sobre o subespaço é que nunca sabemos o suficiente sobre ele. Durante milhares de anos, nenhuma pessoa ou coisa da dimensão real pode entrar no subespaço e retornar a este mundo. Ninguém sabe o que realmente está no subespaço, exceto alguns registros de observação indireta e as palavras escritas pelos estudiosos loucos do antigo reino de Creta na loucura. Nosso resumo das regras daquele lugar não tem sentido por si só. O velho erudito fez uma pausa e depois suspirou. Tanto que nem podemos ter certeza se o subespaço é um lugar ou não. Há 1600 anos, o estudioso louco Bairmin foi engolido por forças invisíveis à vista de todos porque leu um pergaminho antigo. Antes de desaparecer, ele gritou: o subespaço é uma sombra nas costas do mundo, e suas palavras naquele momento levaram 142 testemunhas à loucura. Mas com a loucura dessas testemunhas como um sacrifício, esta informação tornou-se o maior passo na nossa compreensão do subespaço em milhares de anos. Até agora, os estudiosos tentaram construir um modelo teórico de subespaço baseado no grito de morte de Bairmin, e seu pai. Não apenas ele realmente entrou naquele lugar, mas agora está até retornando são ao nosso mundo. Isso mesmo, a cada ano de pesquisa, a cada ano de morte, então os mortos são rapidamente reabastecidos para continuar este estudo. Então eu realmente admiro os estudiosos desesperados da Academia da Verdade, completamente no sentido de admiração. Tyrion suspirou e balançou a sua cabeça. Então, agora meu pai pode ter se tornado uma amostra valiosa. Uma amostra que realmente esteve no subespaço e é sensata e comunicativa.
Valentine abriu as mãos e disse, isso é apenas uma ilusão. Não podemos esperar que o capitão Duncan coopere com a investigação mortal. Além disso, mesmo que ele agora tenha uma razão, não podemos presumir que a sua razão seja tendenciosa para o lado humano. Se ele for um invasor do subespaço sensato, será muito mais aterrorizante do que aquelas projeções caóticas que não conseguem pensar. Tyrion permaneceu em silêncio por um tempo, perdido em lembranças e pensamentos profundos. Eventualmente, ele falou abruptamente. Ele exibiu sinais de ansiedade antes de sua última expedição. Na verdade, ele estava ansioso há muito tempo e fez extensos preparativos para algo ameaçador. Valentine e Ivana trocaram olhares sérios. Já fazia um século desde que alguém ouviu esses segredos cruciais dos descendentes do capitão Duncan. Incapaz de conter a curiosidade, Vanna perguntou, por que ele estava ansioso? E por que ele estava se preparando? Ele acreditava que era o fim do mundo, Tyrion respondeu calmamente. Valentine franziu a testa, o fim do mundo? Eu sei que pode soar como os discursos dos profetas do juízo final que ouvimos todos os anos, mas é com isso que o maior explorador de seu tempo se preocupava há 100 anos, explicou Tyrion. Tyrion suspirou e continuou, depois que Lucretia e eu assumimos o comando do Sea Mist e do Bright Star, ele ocasionalmente tocava no assunto. Ele parecia acreditar que algo como uma contagem regressiva ou um limite de tempo estava passando em nosso mundo. Embora o mundo terrestre parecesse estável e pacífico na superfície, esta contagem regressiva estava chegando ao fim. E quando chegasse a hora, tudo entraria em colapso e acabaria rapidamente. Ele acreditava que a nossa era a última parte da contagem regressiva. Valentine franziu as sobrancelhas novamente, para ser honesto, não acho que nosso mundo seja estável. Mas nas palavras de meu pai, ele chamou o mundo terreno atual de a última era pastoral, respondeu Tyrion. Vanna ponderou momentaneamente e perguntou, então, para encontrar uma maneira de interromper essa contagem regressiva, ele foi para o subespaço. Não, ele queria encontrar a anomalia 000. Ele acreditava que a anomalia 000 poderia acabar com a distorção do mundo e interromper a contagem regressiva. Para fazer isso, ele teve que passar pela cortina eterna, no fim do mundo. Valentine ficou surpreso, ele passou pela cortina da eternidade. Sim, mas só posso confirmar que ele entrou na névoa e não sei se ele realmente conseguiu penetrá-la, disse Tyrion. Ele se recusou a ser acompanhado por qualquer escolta e tudo que posso confirmar é que voltou vivo, mas louco. Quanto a cair no subespaço, foi o que aconteceu depois daquele incidente. Valentine e Vanna ficaram em silêncio e, depois de um tempo, Vanna falou novamente. Ele encontrou a chamada anomalia 000. Você sabe, em teoria. Em teoria, não existe tal anomalia ou visão de número 0. Ele sabia disso e não encontrou, respondeu Tyrion suavemente. Então, sempre pensei que ele poderia estar instável antes mesmo de decidir procurar pela anomalia 000. Vanna pensou por um momento e perguntou, você sabe o que seu pai originalmente pensava ser a razão da existência da contagem regressiva no mundo? Quando ele percebeu isso, foi devido ao contato ou ele descobriu alguma coisa? Tyrion hesitou momentaneamente antes de falar incerto, não tenho certeza. Já faz muito tempo, mas lembro vagamente que meu pai recebeu vários visitantes no desaparecido e conversou com eles a noite toda. Ele mencionou pela primeira vez a questão apocalíptica para nós depois daquele dia. A expressão de Valentine tornou-se sombria quando ele pressionou para obter mais detalhes. Quantas pessoas ele recebeu? Que tipo de pessoas eram eles e qual era a situação na época? Tyrion falou lentamente. Todos eles usavam túnicas de tecido grosso branco acinzentado e estavam descalços. Pelo que me lembro, o grupo parecia magro e esquelético, como se tivesse viajado longas distâncias e trabalhado duro. Eles embarcaram durante uma viagem como se tivessem marcado um encontro com meu pai com antecedência. Eles conversaram a noite toda, e então meu pai disse que eles tinham saído pela manhã.
Mas não vi os visitantes partirem. Era como se tivessem desaparecido no ar. A expressão de Valentini mudou quando ele perguntou: os Enders? Parece que eles... Excelência, depois de viver por um século, conheço bem os Enders, respondeu Tyrion, balançando a cabeça. Mas essas pessoas eram diferentes. Eles eram sensatos e amigáveis, sem qualquer traço de loucura. Sensível e amigável. A surpresa de Valentini foi evidente. Nunca ouvi falar de tal coisa. Eles tinham alguma outra característica distintiva? Após alguns minutos de reflexão, Tyrion lembrou: um deles falou comigo. Não consigo lembrar exatamente o que ele disse, mas lembro que eles se autodenominavam buscadores humildes. Além disso, um deles usava um talismã com emblema hexagonal e uma cruz fragmentada no centro. Ele não me deixou tocar e disse que era a maneira deles de buscar orientação e abrigo. Tyrion fez uma pausa e desenhou o emblema em um pedaço de papel, hesitando um pouco enquanto desenhava a cruz. Vanna franziu a testa para o desenho e perguntou ao colega: você sabe o que é isso? Você tem mais conhecimento do que eu. Valentini estudou o padrão por um tempo antes de balançar a cabeça. Eu nunca vi isso antes. Não se parece com nenhum símbolo religioso ou emblema clássico de cidade-estado que eu conheça. Vanna murmurou frustrada enquanto olhava para o emblema, que parecia estar refletido em seus olhos junto com uma leve chama verde que mal era visível. Fim do capítulo. Capítulo 233, A Maldical da Família. Depois que o bispo Valentini guardou o pedaço de papel com o emblema desconhecido, ele comentou: nenhum de nós está familiarizado com esse padrão. É possível que venha de uma era antiga ou de uma sociedade secreta que permanece desconhecida. Ele deixou o papel de lado e acrescentou: podemos verificar os arquivos para ver se há algum registro correspondente, e entrarei em contato com meus colegas acadêmicos para ver se eles podem fornecer alguma informação sobre este assunto. Voltando sua atenção para Tyrion, Vanna perguntou: seu pai exibiu algum comportamento incomum antes de falar com aqueles visitantes estranhos? Por exemplo, ele adquiriu algum texto misterioso ou visitou lugares secretos? Tyrion balançou a cabeça enquanto respondia: é difícil dizer. Você tem que entender que há um século meu pai era um dos exploradores mais renomados do mundo. Lidar com artefatos estranhos e lugares escondidos fazia parte de sua vida cotidiana. Minha irmã Lucretia e eu estávamos apenas começando a aprender com ele e a explorar sua coleção, então não tivemos muitas oportunidades de descobrir mais. Ele parou por um momento, deixando escapar um suspiro suave. E naquela época, nenhum de nós considerou as consequências do que estava por vir. Meu pai frequentemente recebia vários convidados incomuns, então aqueles visitantes estranhos não eram necessariamente fora do comum. No momento em que percebemos que algo estava errado, quase um ano se passou desde aquela conversa secreta, então não havia como investigarmos mais nada. Vanna concordou com a cabeça, mas a conversa foi abruptamente interrompida por um toque alto e uma sirene que emanava da janela. O bispo Valentini olhou para cima e observou que o sol havia se posto, lançando uma leve sombra da criação do mundo no céu. O sino do crepúsculo toca, comentou antes de sugerir que concluíssem a discussão. Voltando-se para Tyrion, ele ofereceu a hospitalidade da catedral durante a noite, com jantar e quartos tranquilos. Obrigado então, Tyrion expressou sua gratidão, planejo ficar nesta cidade por mais alguns dias. Morei aqui por um breve período, há um século, então estou interessado em ver quais mudanças ocorreram. É claro, Valentini sorriu, o Seamist já é amigo de Plende, e estamos sempre prontos para fazer amigos. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, respondeu o bispo Valentini calorosamente, reconhecendo o relacionamento do Seamist com Plende. Vanna levantou-se do sofá e se ofereceu para mostrar a Tyrion seu quarto de hóspedes depois de reunir os marinheiros do quarto próximo. Enquanto Tyrion e Vanna caminhavam em direção ao quarto de hóspedes, Tyrion expressou sua surpresa: nunca pensei que o Inquisidor nos acompanharia pessoalmente.
É uma grande honra para um mero pirata como eu. Vanna se virou com um sorriso e o corrigiu: você não é apenas um pirata. Sua linhagem é impressionante, filho do Capitão Duncan, do General Frost Queen e do comandante da Sea Mist Fleet. Se todos os piratas do mar ilimitado forem do seu calibre, então não precisaremos de nenhuma autoridade de cidade-estado. Pirata é simplesmente um disfarce conveniente que me permite causar problemas para certos indivíduos no mar frio. Algumas pessoas até preferem me rotular como tal para aumentar a recompensa pela minha cabeça, dando-lhes a ilusão de serem úteis, explicou Tyrion com indiferença. Mas como você mencionou, esses títulos pertencem ao passado, senhorita. Inquisidora. Após um momento de silêncio, Tyrion acrescentou: nunca compartilhei tanto sobre meu passado com alguém de fora antes. Espero que entenda. Vanna assentiu em compreensão. Posso imaginar que deve ser difícil, disse ela com simpatia. Mas às vezes, para encontrar uma solução, temos de enfrentar as coisas que nos deixam desconfortáveis ou inquietos. E é isso que estamos tentando fazer aqui em Plend, descobrir a verdade e encontrar uma maneira de ajudar seu pai. Tyrion concordou com a cabeça: eu entendo. Obrigado, senhorita Inquisidora, por sua compreensão e disposição em ajudar. Enquanto o homem falava, ele olhou nos olhos de Vanna, mas rapidamente desviou o olhar. Mais uma vez, ele sentiu uma pressão fraca, mas palpável, ainda mais forte do que a que havia sentido antes no cais. Então, relembrando a recente experiência do Inquisidor ao se comunicar com aquele homem, Tyrion de repente teve algumas ideias terríveis sobre a origem desse desconforto. Vanna percebeu o comportamento incomum de Tyrion e perguntou diretamente: Capitão Tyrion, você parece um pouco tenso. Há algo que está deixando você nervoso? Não, Inquisidor, Tyrion respondeu balançando a cabeça hesitantemente. Você mencionou ter se comunicado com meu pai várias vezes. Ele, por acaso, concedeu algum presente ou poder a você durante essas interações? Vanna parou abruptamente seus passos com esse comentário. Por que você pergunta isso? Tyrion esclareceu rapidamente, reconhecendo que sua pergunta poderia ser esmagadora para alguém tão devoto e decidido como Vanna. Não pretendo mais nada, explicou ele. Eu simplesmente queria chamar sua atenção para o poder que meu pai trouxe do subespaço. É altamente incomum e difícil de remover, e é extremamente poluente, assim como outras erosões caóticas do subespaço. Se você acidentalmente se aprofundar demais. Vanna respirou fundo e expressou sua gratidão. Obrigada por me lembrar, ela disse sinceramente. No entanto, na realidade, Vanna não pôde deixar de sentir que o lembrete de Tyrion chegou um pouco tarde demais. A influência do Capitão Duncan parecia ser mais severa do que qualquer um havia previsto, e agora tudo o que ela podia fazer era torcer para que ele realmente batesse quando a procurasse. Embora Tyrion não tivesse certeza do que se passava na mente de Vanna, ele sentiu uma sensação palpável, constrangimento no ar. Porém, o desconforto durou pouco, pois Vanna tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Eu tenho uma pergunta, disse ela. Seu pai mencionou uma contagem regressiva antes de perder a sanidade. Você sabe mais alguma coisa sobre isso? Ele mencionou algum outro detalhe? Enquanto Vanna fazia sua pergunta, sua mente não pôde deixar de lembrar sua comunicação anterior com a deusa das tempestades, Gomona, e a mensagem enigmática que a divindade havia transmitido a ela: o tempo é limitado e está prestes a atingir o limite crítico. A frase que Vanna não conseguia compreender naquele momento parecia estar intrinsecamente ligada à contagem regressiva, mencionada por Tyrion. Tyrion olhou nos olhos de Vanna e os dois permaneceram em silêncio por alguns momentos. Eventualmente, Tyrion falou com uma voz profunda. Durante seus últimos momentos, ele disse algo para Lucretia. Ele disse: nosso mundo é apenas uma pilha de brasas apagadas. Quando o corredor chegou ao fim, Tyrion virou-se para Vanna e expressou sua gratidão. Obrigado por liderar o caminho. Eu gostaria de passar algum tempo sozinho com meus subordinados. Vanna assentiu em compreensão. É claro que eu entendo.
Fique à vontade para entrar em contato comigo se precisar de alguma coisa, respondeu ela antes de voltar por onde vieram. Quando a porta se fechou atrás dela, Tyrion sentiu uma onda de alívio tomar conta dele, agora que o ambiente havia se acalmado. Ao pensar em sua conversa com o Inquisidor, Tyrion não pôde deixar de sentir a pressão que sentiu da senhora. Foi uma sensação palpável que o deixou desconfortável. Se ele tivesse que relacionar isso com alguma coisa que experimentou, seria a sensação que ele tinha sempre que seu pai olhava para ele. A lembrança causou arrepios em sua espinha e ele não pôde deixar de se perguntar o que tudo isso significava. Capitão, está tudo bem? Um marinheiro de confiança olhou para seu chefe com preocupação. Você parece tenso desde que desembarcamos. Estou bem, Tyrion tranquilizou seu marinheiro com um aceno antes de caminhar casualmente até uma mesa próxima. Você poderia trazer os itens. Sem demora, um dos marinheiros de confiança de Tyrion se aproximou da mesa, colocando cuidadosamente uma mala do Sea Mist em sua superfície. Com uma chave, Tyrion destrancou a caixa e revelou seu conteúdo. Na mala havia um complicado aparelho de lentes composto por múltiplas lentes pequenas e conectores curvos, apresentando uma grande bola de cristal no centro. Vigie a porta, não deixe que outros me perturbem. Tyrion instruiu seus homens a vigiarem a porta e garantirem que ele não seja perturbado. Foi só depois da partida de vários marinheiros que ele voltou sua atenção para a bola de cristal. Depois, ajustando delicadamente um dos ângulos das lentes, murmurou o nome, Lucretia. Eventualmente, houve um leve tremor no conjunto da lente, e a bola de cristal posicionada no centro começou a emitir um brilho, juntamente com um som perturbador, até que o contorno vago de Lucretia se materializou dentro da bola de cristal, dizendo, estou presente. Por que a imagem está tão borrada? Tyrion franziu as sobrancelhas. Onde você está atualmente? Eu estou na fronteira. A voz de Lucretia estalou através da bola de cristal em meio à estática. O ambiente, ao redor, está causando mais interferência, e estou tentando me ajustar. Está melhor agora. Você pode me ouvir claramente. Eventualmente, a interferência se dissipou e a forma de Lucretia tornou-se gradualmente mais distinta. O ambiente ao meu redor mudou ligeiramente e o reino espiritual está criando uma perturbação incomum na realidade, explicou a voz da bola de cristal. Está tudo bem, irmão. A Bright Star está atravessando águas turbulentas. Se isso não for urgente. Atualmente estou em Plend. Tyrion foi direto ao ponto. A névoa do mar sofreu danos significativos durante a batalha com os desaparecidos, e a situação nesta cidade-estado parece perturbadora. A figura do outro lado da bola de cristal ficou surpresa com a notícia. Depois de alguns momentos, a voz levemente ansiosa de Lucretia falou, você realmente encontrou o desaparecido. Você está seguro agora? Francamente, fui espancado, mas está tudo bem agora, Tyrion disse em voz baixa. O problema é, a situação dele parece um pouco errada. A situação dele não está certa. Lucrécia franziu a testa. Você o conheceu de perto? Então. Lucretia abriu a boca, parecendo hesitante. Então desta vez você viu nosso pai? Não exatamente. Com toda a honestidade, levei uma surra, mas estou bem agora, sussurrou Tyrion. A questão é, há algo errado com ele. A situação dele não está certa. Lucrécia franziu a testa. Você o conheceu pessoalmente? Sim. Nesse caso, Lucretia hesitou antes de falar. Então, você conheceu nosso pai, desta vez? Não exatamente. Fim do capítulo. Capítulo 234, Família Harmoniosa. Tyrion achou um desafio esclarecer para sua irmã as transformações peculiares que ocorreram com seu pai, e suas ações extraordinárias em Plend. Sinto que ele não é a mesma entidade subespacial errática e desordenada que era há meio século. Agora parece haver um sentido de humanidade e racionalidade dentro dele. No entanto, não me parece familiar.
Tyrion falou com a sobrancelha franzida, embora ele ainda me reconheça, não tenho certeza se ele continua sendo o mesmo pai que sempre conhecemos, as transformações são significativas. A mulher de cabelo preto na extremidade oposta da bola de cristal permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de comentar, bem, pelo menos parece uma melhoria em relação ao que era meio século atrás. Você pode dizer assim, meio século atrás, eu estava na proa do Seamist e olhei para aquela silhueta, desejando que não fosse ele, e agora estou cara a cara com ele novamente, apenas para me perguntar se for realmente ele. De qualquer forma, o desaparecido não causou tanta devastação como antes. Lucretia permaneceu em silêncio por um momento, ponderando sobre algo antes de abordar o assunto. Você se lembra do que eu te informei durante nossa última conversa? Lune inesperadamente desabou e mencionou que o velho mestre estava procurando por mim. Parece que nosso pai está genuinamente tramando algo. O que ele poderia estar planejando? Tyrion franziu a testa. Ele pretende retomar sua expedição anterior inacabada. Ou talvez remontar a frota desaparecida. Não tenho certeza, admitiu Lucretia. De repente, uma interferência obscura se materializou na bola de cristal, e vários dispositivos mágicos automatizados atrás de Lucretia pareceram funcionar mal, emitindo um leve ruído crepitante. Um grupo de fantoches mágicos automáticos correu para investigar o equipamento, parecendo confuso. O que está acontecendo aí? Tyrion ficou apreensivo. Você precisa cuidar primeiro do equipamento atrás de você. Não se preocupe, os fantoches podem lidar com questões menores e são insignificantes em comparação com a grande tempestade que se forma na fronteira. Lucretia tranquilizou Tyrion calmamente, sem olhar para trás, para a comoção frenética. Estou quase atravessando este mar instável. Quais são seus planos para a exploração? Tyrion perguntou. Desta vez você não vai correr diretamente para aquela neblina, certo? Devo lembrá-lo que a fronteira não é um lugar seguro. Eu estava rastreando algo e de repente ele surgiu perto da fronteira com uma energia tremenda, mergulhando no mar, mas o equipamento de bordo não conseguiu capturar a imagem exata, explicou Lucretia com serenidade. Não se preocupe, ainda estou dentro da cortina eterna e ainda não me aventurei na densa neblina. Assim que localizar esse objeto, encaminharei a imagem para você. Se for algo que possa ser extraído, cortarei um pedaço para você como lembrança. Tyrion acenou com a mão com desdém ao ouvir isso. Não há necessidade, não quero que nenhum souvenir ameaçador seja enviado para mim e prefiro dormir algumas horas tranquilas. Lucretia não pareceu se importar e continuou casualmente. A propósito, você comprou uma lente espiritual para mim? Tyrion ficou surpreso e sua voz soou um pouco anormal quando ele respondeu, pode ser que tenha que esperar alguns dias. Você sabe, esse item requer um pouco de sorte para ser obtido. Você esqueceu? Lucrécia perguntou. Claro que não, não esqueci. Vários fornecedores que conheço estão atualmente sem estoque, e as 4 principais igrejas possuem os produtos, mas os procedimentos para obtê-los são muito complicados, explicou Tyrion. Você esqueceu, não foi? Lucretia repetiu a pergunta. Estou fazendo o meu melhor, disse Tyrion solenemente, deve haver outra maneira de adquiri-los sem recorrer ao roubo. Parece que você esqueceu, Lucretia respondeu calmamente balançando a cabeça, como se já tivesse previsto a situação. Está tudo bem, entendo que você está ocupado e é difícil solicitar tal favor. O rosto de Tyrion relaxou visivelmente ao ouvir o tom compreensivo de sua irmã. Porém, ele ficou tenso novamente ao ouvir a segunda metade da frase do lado oposto da bola de cristal, então perguntarei depois de amanhã. Tyrion. O pirata corpulento enxugou a testa, parecendo ter algo a dizer, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, o som de asas batendo emanou da janela, interrompendo seus movimentos. Isto foi seguido pelo som de bicadas no vidro. Espere um minuto, algo está acontecendo do meu lado, Tyrion disse apressadamente, sua expressão se transformando em surpresa quando ele olhou para cima. Perley, ele exclamou.
Tyrian imediatamente se levantou e abriu a janela, permitindo que o grande papagaio de cauda colorida entrasse. Perley bateu as asas e pousou na mesa, gritando alto, Perley. Tyrian recostou-se em seu assento à mesa, olhando com desconfiança para o grande papagaio. O que você está fazendo aqui? Ele questionou. Você escapou do navio? Ou foi Aiden quem mandou você? Ah, Aiden enviou Perley. O grande papagaio abriu as asas e exclamou, balançando a cabeça para frente e para trás. Perley tem uma mensagem importante. Aiden disse, continuou gritando. O grande papagaio pareceu estar lutando por um momento, fazendo com que Tyrian olhasse para ele com perplexidade. Após uma pausa prolongada, o papagaio de repente gritou alto, para surpresa de Tyrian, faça algumas batatas fritas. Faça algumas batatas fritas. Tyriano. Lucretia, do outro lado da bola de cristal, também ouviu a comoção no lado de Tyrian, e sua voz parecia duvidosa, irmão, Perley está com fome. Não, Perley deveria transmitir alguma outra informação, mas parece que a mensagem foi interceptada. Tyrian reagiu prontamente. Como dono de Perley, ele conhecia bem o comportamento do papagaio e a personalidade de Aiden. Sua expressão rapidamente se tornou grave. Perley, aconteceu alguma coisa a bordo do navio. O grande papagaio inclinou a cabeça para olhar para seu dono, repetindo várias vezes a frase, faça algumas batatas fritas, sem nenhum significado aparente. De repente, ele parou e pareceu se lembrar de algo, e então gritou com entusiasmo, Blood Campus. Tyrian franziu a testa ligeiramente, Blood Campus. Aponte para a cidade-estado. O grande papagaio bateu as asas vigorosamente e gritou com entusiasmo, bússola de sangue aponta para a cidade-estado. Tyrian ficou surpreso por um momento e então reagiu rapidamente. Sua expressão mudou e ele olhou para a bola de cristal diante dele. Lucy, ele é, irmão, você deve deixar Plende imediatamente, Lucretia falou com urgência do outro lado da bola de cristal, sem esperar que Tyrian terminasse. Isso pode ser uma armadilha. Tyrian permaneceu congelado e indiferente ao aviso de sua irmã. Em vez disso, ele ficou ali sentado, imóvel como uma estátua, com o olhar fixo à frente. Irmão, Lucretia parecia confusa. Você não me ouviu? Lucy, ele é. A voz de Tyrian foi sumindo quando ele quebrou o silêncio. Oposto a mim, ele finalmente sussurrou. A voz da bola de cristal silenciou. Do outro lado da mesa, em frente a Tyrian, um espelho decorativo com moldura oval estava suspenso no ar, cercado por uma leve chama verde. Dentro do brilho da chama, uma figura majestosa estava dentro do espelho, observando-o calmamente do outro lado. Em primeiro lugar, isso não é uma armadilha, a figura dentro do espelho começou a falar, e estou tão surpreso quanto você por estar aqui. A segunda coisa é que terminei, então agora estou aqui para ver o que você está fazendo. Tyrian permaneceu em silêncio e imóvel enquanto Lucretia ficava cada vez mais inquieta do outro lado da bola de cristal. Ela não conseguia ver o que estava acontecendo do lado de Tyrian, o que aumentava sua ansiedade. Finalmente, ela sussurrou, ele está realmente aí? A expressão de Tyrian permaneceu impassível enquanto ele alcançava a caixa sobre a mesa e girava a bola de cristal e o grupo de lentes para o outro lado. Diga olá ao pai, ele disse categoricamente. Conforme Tyrian fazia seu movimento, a voz de Lucretia tornou-se mais urgente e ela falou mais alto. Não há necessidade de se virar, disse ela apressadamente. Infelizmente, já era tarde demais quando a bola de cristal e o grupo de lentes giraram, expondo a imagem de seu pai. Além disso, Duncan também espiava pelo espelho, observando a mulher dentro da bola de cristal. Este foi o encontro inicial e, dentro de sua mente e corpo, ele não tinha nenhuma lembrança de ter um relacionamento forte com a outra pessoa, exceto por uma impressão vaga e sentimental. Ele experimentou uma sensação semelhante quando encontrou Tyrian antes, mas agora, diante de Lucretia, parecia haver outra emoção, culpa e remorso. É porque o pai lhe devia mais? Ou é por causa do último presente que não pôde ser entregue?
Duncan não sabia qual, afinal, ele só está assumindo essa identidade no momento e não é realmente o verdadeiro Duncan. Já faz um tempo, Lucy. Ele acena com a cabeça para a senhora como uma saudação formal. O semblante de Lucretia era tipicamente composto e enigmático, o que lhe valeu o apelido de Bruxa do Mar. No entanto, a circunstância atual parecia confundi-la mais do que a imprevisível fronteira. Ela ficou ali parada, nervosa, como se tivesse sido transportada de volta a um passado distante, a tarde em que destruiu pela primeira vez o equipamento de navegação de seu pai. Já faz um tempo, ela gaguejou em resposta. Posteriormente, a atmosfera na sala caiu em um silêncio melancólico, com Duncan olhando sem palavras para os dois irmãos à sua frente. Essa pressão tácita parecia viajar através da bola de cristal e penetrar na vasta extensão do mar ilimitado. Lucretia lutou para encontrar um tópico para aliviar a tensão, mas depois de alguma hesitação, ela finalmente deixou escapar: a moldura combina muito bem com você. Duncan. Estou me referindo à moldura padronizada. Combina muito bem com a sua personalidade, esclareceu Lucretia apressadamente, sentindo a necessidade de se explicar. Exala uma sensação de moderação e modéstia, o que combina perfeitamente com você. Especialmente quando você está pendurado na parede. Duncan ficou pasmo: o que exatamente você está tentando dizer? Finalmente, Lucretia desviou o olhar de Duncan e olhou para Tyrian como se buscasse sua orientação. Ajude-me, ela murmura. Tyrian suspirou e empurrou a mala contendo a bola de cristal para o lado. Ele então se levantou e se aproximou da moldura: o que traz você até nós? Fim do capítulo. Capítulo 235, Através do tempo e do espaço. Separados por uma camada espelhada e chamas bruxuleantes, Duncan observou de perto as reações de Tyrian e Lucretia durante todo o encontro. Ele discerniu seu desconforto, vigilância e leve apreensão. Embora a atmosfera estivesse longe de ser ideal para uma reunião familiar, Duncan esperava esse resultado e não se importou. Conhecer Tyrian em seus termos cumpriu seu propósito naquele dia, e estabelecer uma fundação agora poderia evitar conflitos imprevistos no futuro. Ele também ficou feliz por encontrar Lucretia presente. Momentos antes, Duncan havia escutado a conversa por trás do espelho sem que eles soubessem. Ele descobriu que sua tentativa anterior de contatar os irmãos usando a boneca gêmea, Nilu, não havia sido inútil. Embora não tenha recebido nenhum feedback, o lado de Lucretia mostrou atividade, concedendo-lhe informações e insights inesperados. Composto, Duncan manteve seu comportamento calmo habitual, examinando Tyrian e a bola de cristal ao seu lado. Um pai não precisa de um motivo especial para procurar seus filhos, disse ele. Os olhos de Tyrian se arregalaram brevemente antes que ele recuperasse o controle. Falando suavemente, ele continuou a olhar para Duncan com desconfiança através do espelho. Você deve estar ciente de que esta é a catedral. Até você deve agir com cuidado para não ofender os deuses que habitam neste lugar sagrado, alertou. Sim, esta é a catedral, respondeu Duncan calmamente, e testemunhei a arder e ser reconstruída a partir do seu passado fragmentado. Se a deusa por trás desta igreja estiver assistindo, ela me deve um agradecimento. Tyrian ficou sem palavras, uma sensação familiar ao conversar com seu pai. Um século atrás, antes do nome Abnomar ser amaldiçoado, Tyrian sempre lutou para se articular diante de seu pai, que era perpetuamente digno e envolvido em assuntos enigmáticos e ameaçadores. Sua sanidade finalmente escapou da influência do subespaço. Perguntou a bruxa do mar, da bola de cristal. Como havia feito há 100 anos, ela aliviou a tensão entre pai e irmão como pessoa intermediária. Você voltou desta vez para continuar seus planos de exploração. Duncan olhou para Lucretia, o pânico escondido sob seu exterior calmo. Ele teve como objetivo esta reunião crítica estabelecer as bases para seus planos futuros, cobrir ou esclarecer as muitas falhas que ele poderia revelar e, se possível, normalizar as mudanças envolvendo ele e os desaparecidos.
Felizmente, o homem preparou um rascunho com antecedência. O subespaço deixou um impacto profundo em mim e talvez eu nunca consiga me livrar totalmente de sua influência, ele falou lentamente, modulando sua fala e expressões. Não consigo me lembrar de muitas coisas com clareza, nem mesmo da minha compreensão do mundo real. Estou tentando redescobrir o mundo e, sabendo que você existe, acho que este pode ser um passo crucial na reconstrução da minha cognição. Ele fez uma pausa antes de acrescentar, mas como você disse, Lucy, pelo menos minha sanidade voltou. Esta foi a declaração mais eficaz que ele conseguiu conceber para resolver perigos ocultos e preparar-se para o futuro. Para manter a estabilidade do desaparecido, ele teve que desempenhar o papel de Capitão Duncan. Mesmo com um acordo tácito com Goa'uld, ele não poderia abandonar essa identidade, então teve que continuar essa atuação diante de Lucretia e Tyrian. No entanto, por mais inteligente que fosse o ato, sempre haveria brechas. E dado que ele não sabia quase nada sobre os irmãos, a solução mais eficaz seria preparar antecipadamente um bode expiatório, especificamente, um bode expiatório ligado ao subespaço. De qualquer forma, todos os males do mundo estavam ligados ao subespaço, um bode expiatório entre inúmeros outros. Adicionar mais um da perspectiva dele não faria mal. O resto foi deixado para o cérebro de Tyrian e Lucretia complementar. Ao ouvir as palavras de Duncan, Lucretia na bola de cristal pareceu visivelmente assustada. Ela parecia estar observando atentamente o rosto de seu pai em busca de qualquer sinal de falta de sinceridade, enquanto Tyrian, que estava ao lado dela, perguntou após uma breve pausa, então, suas ações em Plende foram meramente para salvar esta cidade-estado? Duncan sorriu, respondendo, inteiramente por boa vontade. Mas o bispo-chefe e o inquisidor da cidade não parecem confiar nisso, disse Tyrian em voz profunda, particularmente a inquisidora, ela é extremamente cautelosa perto de você. Eu posso dizer, Duncan assentiu, ela tentou me cortar 2 vezes seguidas, mas falhou nas 2 vezes. Tyrian estava sem palavras. Não se incomodando com o silêncio de Tyrian, Duncan desviou o olhar para sua filha, na bola de cristal, aparentemente perguntando com indiferença, Lune está com você? Ela está aqui, Lucretia assentiu antes de apontar para o lado dela. Logo, uma figura mecânica vestida de empregada apareceu na bola de cristal. Duncan ficou surpreso com o boneco mecânico à sua frente, pois não parecia combinar com Nilu, porque ela está assim. Fiz algumas modificações em Lune, Lucretia explicou, com uma expressão um tanto estranha enquanto tentava adivinhar o motivo de seu pai ter mudado de assunto. Por que você de repente perguntou sobre ela? Encontrei Nilu, Duncan disse suavemente, em uma loja de bonecas. Você não a aceitou naquela época, então ela nunca foi vendida. Lucretia não pôde deixar de exclamar, ah! Memórias distantes pareciam preencher a mente da bruxa do mar, e sua expressão ficou complexa. Duncan notou a mudança sutil em sua expressão e decidiu que por enquanto era o suficiente. Sondagens adicionais podem ter um efeito indesejável. Estou indo embora, Duncan anunciou através do espelho, sinalizando sua partida. Tanto Lucretia quanto Tyrian demoraram a reagir, e Tyrian, incrédulo, perguntou, você está indo embora? Ainda tenho assuntos inacabados, respondeu Duncan com indiferença, com o olhar pousado em Lucretia. Vou segurar Nilu por enquanto em seu lugar. Se surgir a chance no futuro, eu a devolverei para você. Quando ele terminou de falar, sua imagem desapareceu rapidamente e as chamas verdes na borda do espelho desapareceram como um fantasma, deixando Tyrian e Lucretia sem tempo para responder. A sala ficou em silêncio mais uma vez, e nem Lucretia nem Tyrian falaram durante vários minutos. Finalmente, Lucretia quebrou o silêncio, perguntando, isso realmente aconteceu? Tyrian ofereceu um sorriso irônico e balançou a cabeça, confirmando, não foi uma ilusão. Você poderia ter imaginado algo assim? Nem nos meus sonhos mais loucos, admitiu Lucretia, com a voz tingida de nervosismo. O que você acha de tudo isso? Você quer dizer,
Você acredita no que ele acabou de dizer? Lucretia perguntou com um misto de seriedade e preocupação. Meu pai mencionou ter perdido a maior parte de suas memórias e ter que reaprender o mundo devido à profunda influência do subespaço. Ele também disse que essa influência não poderia ser totalmente erradicada, mas afirmou ter recuperado os sentidos. O que você acha? Para ser honesto, acho difícil acreditar em tudo o que ele disse, incluindo recuperar os sentidos, respondeu Tyrion com uma voz profunda. Sem mais provas, estou inclinado a suspeitar de uma conspiração relacionada ao subespaço. Conspirações não existem no subespaço, Lucretia rebateu suavemente, apenas os humanos percebem tais coisas. E quanto a um humano que foi influenciado pelo subespaço? Tyrion suspirou suavemente antes de continuar, quando o caos no subespaço ganha consciência, torna-se mais aterrorizante do que o puro caos. No entanto, as coisas podem não ser tão terríveis quanto parecem e só podemos esperar um milagre. Entretanto, devemos permanecer vigilantes e observar do lado de fora. Você, que serviu na fronteira durante vários anos, sabe a importância dessa cautela. Eu entendo, concordou Lucretia após uma breve pausa, depois olhou novamente para o espelho oval. Ele realmente se foi? Ela perguntou nervosamente. Tyrion considerou por um momento antes de dar um passo à frente. Ele removeu o espelho oval do lugar e colocou-o virado para baixo sobre a mesa. Esta versão do pai me deixa mais nervoso do que nunca, murmurou o famoso pirata. A voz de Lucretia veio da bola de cristal. Não é nenhuma surpresa que você esteja desconfortável depois de ser derrotado por ele. Deve ter deixado uma impressão profunda em você. Tyrion olhou para trás sem expressão, respondendo, vamos ficar alertas. Poderíamos de repente ouvir a voz do pai em vez da voz de Lune. A bola de cristal escureceu abruptamente e parou de funcionar. Nos aposentos do capitão, Duncan soltou um longo suspiro de alívio, refletindo sobre a recente conversa com o par de crianças. Uma vez confiante de que se lembrava com precisão da discussão, Duncan pegou papel e caneta de uma superfície próxima e começou a registrar os detalhes com base em sua memória. Enquanto ele escrevia, um emblema hexagonal incomum emergia no papel, tomando forma sob os traços de sua caneta. A mão de Duncan hesitou ao reconhecer o símbolo que se formou involuntariamente no papel. Era o mesmo emblema enigmático que Tyrion havia mostrado ao bispo Valentine e Ivana antes, a marca dos misteriosos, as setas, que o verdadeiro Duncan havia encontrado há um século. Largando a caneta, Duncan olhou pensativo para o hexágono enigmático e sua estrutura cruzada fragmentada, perguntando-se por onde começar a desvendar os segredos do emblema. De repente, os olhos de Duncan congelaram, focando em um detalhe específico do emblema. Uma marca úmida se formou na borda do papel, como se um fluxo invisível de água tivesse vazado para o canto. Enquanto ele continuava a observar a mancha úmida, uma linha tênue e borrada se materializou no centro da marca. Obrigado, tio. Fim do capítulo. Capítulo 236, Contato secreto é um costume local. Obrigado. Uma frase simples, mas que fez Duncan recuperar o fôlego instantaneamente. Ele tinha certeza de que a palavra não estava no papel antes, nem havia qualquer sinal de que tivesse sido umedecido pela água. Apareceu diante dele do nada. Ele olhou atentamente para a impressão no papel, enquanto chamas verdes começaram a cercá-lo. Num piscar de olhos, sua consciência varreu todo o navio para verificar se havia algum convidado indesejado a bordo, mas ele não encontrou nada. Como surgiu essa palavra? Quem estava me enviando uma mensagem? Por quê? Para ser honesto, naquele momento, ele poderia se identificar de alguma forma com aqueles que ele havia assustado, como Vanna, que deu um salto na frente do espelho em um sonho, ou Tyrion e Lucretia agora há pouco. No entanto, ele ainda não resistiu a fazer a mesma coisa novamente. A questão premente agora era por que essa palavra apareceu de repente no papel. A testa de Duncan franziu. Então, ele se lembrou de um detalhe: enquanto conversava com Tyrion anteriormente,
Ele brincou, se a divindade por trás desta igreja está observando, então eles me devem um agradecimento. A expressão de Duncan ficou pensativa. Sua reação inicial a esse pensamento foi que era muito rebuscado. Como uma piada dessas poderia ser levada a sério? Mas depois desta resposta instintiva, ele não pôde deixar de explorar ainda mais esta noção, e quanto mais ele considerava isso, mais inquieto ele ficava. Ele baixou o olhar para o canto úmido do papel. Depois de hesitar por um momento, ele pegou uma caneta e escreveu algumas palavras na borda relativamente seca perto da marca d'água, deusa da tempestade. Depois de escrevê-lo, ele esperou pacientemente, observando a área úmida como um comandante aguardando uma resposta após apertar o botão grande. Mas não houve resposta, mesmo depois de a água quase ter evaporado. Parecia que a outra parte havia deixado uma mensagem e partido, ou talvez eles a tivessem deixado deliberadamente sem ler. A mente de Duncan estava repleta de pensamentos absurdos e bizarros. Apesar de seu tempo neste mundo estranho, o nível atual de estranheza excedeu em muito as suas experiências anteriores. Até mesmo sua mente normalmente composta lutou para aguentar, mas depois de esperar por um longo período sem resultados, ele lentamente largou a caneta e tentou recuperar a compostura. Depois de refletir por um momento, ele se levantou e abriu a porta de madeira que dava para a sala de mapas. Na mesa de navegação, Goated continuou a olhar para a carta nebulosa, virando a cabeça ao ouvir a porta se abrir. Você notou algo incomum no navio agora há pouco? Duncan perguntou sem esperar que Goated falasse. No navio? Não, nada fora do comum, respondeu Goated instintivamente, depois continuou, aconteceu alguma coisa. Posso vasculhar todo o navio. Não precisa, eu já verifiquei. Eu só queria confirmar com você, Duncan acenou com a mão, então se recompôs e decidiu não mencionar a escrita misteriosa no papel. Acabei de ver Tyrian e Lucretia, eles estavam em contato um com o outro. Goated sentiu que o estado atual do capitão era um tanto estranho, mas como ele não deu mais detalhes, sabiamente evitou perguntar. Muitas pessoas especulam que Tyrian e Lucretia têm um relacionamento distante como irmãos. A evidência está em Tyrian ser um pirata no coração de um território civilizado, enquanto sua irmã está envolvida na grande aventura de explorar as fronteiras, e eles nunca se encontram. Mas agora parece que as suposições malucas do mundo são apenas isso, suposições malucas. Na minha opinião, o relacionamento deles continua forte, especialmente quando eles me confrontam juntos. Seu senso de compreensão tácita foi nutrido desde a infância, quando ambos sofreram nas mãos de seu pai, disse Duncan, balançando a cabeça. Por enquanto, eles estão apenas seguindo caminhos diferentes na vida. Ah, as reflexões sentimentais de um velho pai, proclamou Goated exageradamente, você ainda está se comunicando de maneira eficaz com seus filhos. Acho que está indo bem. Duncan pensou por um momento e acenou levemente com a cabeça. Acredito que expressei totalmente minha boa vontade e implantei parcialmente a noção de razão e retorno à humanidade em suas mentes. Também fiz alguns preparativos para futuras interações, pelo menos na próxima vez que encontrarmos o Seamist, não precisaremos nos envolver em um tiroteio. Este é o primeiro passo para uma família harmoniosa. Por um momento, Goated permaneceu em silêncio, o que pareceu estranho a Duncan. Por que você não está falando desta vez? Você não costuma ser muito falante. Goated mudou para um tom mais suave, mesmo sem troca de tiros. Chamar isso de família harmoniosa parece excessivamente otimista. Acho difícil avaliar. Duncan não sabia como responder e só conseguiu encolher os ombros em silêncio. Após um momento de silêncio, Goated perguntou, parece que você já está se preparando para o próximo encontro com Tyrian. Por que o entusiasmo repentino? Porque ele já serviu a rainha gélida, Duncan disse levemente, e agora, estou curioso sobre essa parte de seu passado. É por causa da senhorita Alice? Em parte, Duncan respondeu com indiferença.
Ele então balançou a cabeça, virou-se, voltou para seu quarto, encontrou o pedaço de papel que estava rabiscando antes e rasgou o canto que havia revelado a escrita misteriosa quando ficou molhado. Ele então retornou à mesa de navegação na sala de cartas e colocou o padrão hexagonal incomum na frente de Goated. Você já viu isso antes? Ele perguntou. O pescoço de Goated rangeu quando ele se virou para focar no padrão, depois balançou a cabeça curiosamente. Nunca vi isso. O que é? Você nunca viu isso? Duncan franziu a testa e só falou devagar depois de ter certeza de que Goated não estava escondendo nada. Há mais de um século, um grupo de ascetas visitou os desaparecidos e um deles tinha um amuleto com este padrão. Goated ficou em silêncio por um momento, depois falou suavemente, então está além do meu insight. Duncan compreendeu imediatamente o que significava a escultura de madeira. Naquela época, Goated ainda não estava a bordo do Vanishit porque esse cara não era originalmente um membro da tripulação da nave, ele apareceu depois que o Vanishit entrou no subespaço e retornou. Na verdade, ele sempre teve curiosidade sobre como Goated foi parar nesta nave, porque ele se tornou o primeiro imediato, aqui depois que o verdadeiro capitão Duncan enlouqueceu completamente, e, curioso sobre sua conexão com o subespaço e os incontáveis segredos que ele guardava, sabia. Infelizmente, Goated nunca discutiu esses assuntos com ele, mesmo quando Duncan tentava investigar o assunto, sempre mudava de assunto de forma bastante perceptível. Esta foi uma atitude e uma dica, ele não poderia falar, ou causaria problemas significativos. Duncan voltou à realidade, deixando momentaneamente de lado seus pensamentos emaranhados. Depois de ponderar um pouco, ele acenou com a cabeça para Goated, continue dirigindo o navio, eu preciso lidar com alguma coisa. Claro, sempre ao seu serviço. Cabeça de cabra respondeu. Duncan guardou o papel e virou-se para caminhar em direção à sua cabana. No entanto, no meio do caminho, ele de repente ouviu a voz de Goated atrás dele, capitão. Duncan parou e se virou ligeiramente, Você sempre pode confiar em seu leal primeiro imediato. Duncan não disse nada, mas assentiu levemente e seguiu para seu quarto. Reticências. Morris se revirou na cama por um tempo antes de finalmente se levantar. Sua esposa ainda estava ao lado dele, dormindo pacificamente com seus roncos leves e constantes pontuando o silêncio que é iluminado pelo brilho da criação do mundo brilhando através da janela. Tudo parecia um sonho, mas tudo era real. Morris raramente lutava para dormir, mas desde que sua esposa voltou, ele se viu incapaz de adormecer e sabia exatamente por quê. Temer. Ele temia que, se dormisse, essa realidade onírica se tornaria verdadeiramente um sonho e que todos os milagres fossem apenas seus próprios desejos, como há 11 anos, quando ele orou ao subespaço e recebeu apenas uma ilusão frágil. Impulsionado por esse medo, ele nem ousou orar casualmente a Lahren. Nos últimos anos, embora tenha se distanciado deliberadamente da igreja, ele nunca abandonou seu hábito diário de oração. Mas agora, por causa da evitação subconsciente da bênção do olho da verdade, ele até se conteve à força para não orar. Morris respirou fundo, permitindo que sua mente ligeiramente nebulosa despertasse no ar fresco da noite. Ele então se levantou, vestiu um casaco e ficou em silêncio ao lado da cama, observando sua esposa adormecida. Ele vinha fazendo isso nos últimos dias. Mas desta vez, depois de apenas um curto período de observação, ele de repente sentiu uma confusão momentânea em sua mente, seguida por um chamado vago e uma figura indistinta e majestosa aparecendo em seus pensamentos. Morris imediatamente estremeceu e percebeu o que havia acontecido. O capitão estava ligando para ele. O idoso estudioso respirou fundo 2 vezes, despertando completamente, e caminhou rapidamente até o depósito conectado ao quarto principal. Ele acendeu a luz do depósito e olhou para um espelho antigo colocado no canto. A borda do espelho foi lentamente engolida por chamas fantasmagóricas etéreas, e a figura do capitão gradualmente se materializou dentro dela.
Por alguma razão, o que deveria ter sido uma cena que aterrorizava as pessoas comuns encheu Morris com uma inexplicável sensação de calma. Ele encontrou um senso de realidade nas chamas flutuantes e na figura majestosa. Assim como a dor pode provar que alguém está vivo, elas confirmaram que um milagre realmente ocorreu e que todas as evidências diante dele eram genuínas. Morris aproximou-se do espelho antigo e baixou ligeiramente a cabeça. Capitão, quais são as suas ordens? Duncan viu Morris e a sala bagunçada atrás dele, imaginando momentaneamente um assalariado de meia-idade entrando furtivamente no depósito para jogar, temendo que sua esposa fosse descoberta. No instante seguinte, ele se recompôs, deixou de lado a associação inadequada e falou seriamente com Morris. Preciso que você investigue algo que pode estar relacionado à história ou a uma organização secreta. Que tipo de coisa? Morris perguntou. Um padrão misterioso encontrado no amuleto de um grupo de ascetas. Fim do capítulo. Capítulo 237. Pessoas com insônia. As chamas no espelho desapareceram e a figura majestosa gradualmente desapareceu na escuridão, mas o símbolo misterioso que o capitão Duncan lhe mostrou permaneceu vívido na mente de Morris. Morris saiu do depósito e olhou para sua esposa adormecida antes de se dirigir à escrivaninha sob a janela. Ele pegou uma caneta e papel e esboçou cuidadosamente o símbolo peculiar de memória, usando a luz noturna fria e brilhante do lado de fora. Depois, o erudito franziu a testa enquanto examinava o padrão no papel. Mesmo os estudiosos que passaram nos exames mais desafiadores da Academia da Verdade ficariam perplexos com este símbolo. Morris só podia ter certeza de que não era um símbolo usado por nenhum culto, igreja ou organização oficial, nem aderia às runas e símbolos do misticismo. Segundo o capitão, este emblema foi carregado por vários ascetas que visitaram os desaparecidos há um século, e de repente ele se interessou por ele. Como parente do capitão, Morris não tinha intenção de investigar os segredos do capitão, mas estava imensamente curioso sobre esses ascetas enigmáticos. Que tipo de gente teria um encanto tão incomum e de repente despertaria o interesse do capitão Duncan um século depois? Depois de refletir por algum tempo, Morris exalou e trancou cuidadosamente o papel na gaveta da escrivaninha. Ele planejava visitar o escritório na manhã seguinte para ler livros sobre cidades antigas e sociedades secretas. Embora o Deus da sabedoria lhe tivesse concedido uma memória excepcional, ainda havia lacunas, e talvez ele tivesse um registro deste símbolo em sua própria biblioteca. Então, se não conseguisse encontrar nenhuma pista em sua biblioteca, ele procuraria nas principais bibliotecas da cidade e nos arquivos da Universidade da Cidade Alta. Embora ele tivesse deixado seu cargo na universidade anos atrás, suas conexões e influência permaneceram, e emprestar livros raros não seria um problema. E se o pior acontecesse e não houvesse registros em toda a Plende, ele escreveria cartas ou enviaria telegramas a velhos amigos em Lança e em outros lugares que eram bem versados em história e misticismo. Mesmo que não pudessem ajudar, as suas universidades e instituições de investigação poderiam. Em todo caso, esta foi a primeira tarefa que o capitão lhe confiou e lhe concedeu o milagre da ressurreição. O mínimo que ele poderia fazer era oferecer alguma ajuda. Enquanto Morris refletia silenciosamente sobre isso, sua mente tomada pela insônia se acalmou sem saber. Ele pareceu redescobrir o entusiasmo espirituoso que tinha quando entrou na academia, imbuído de determinação por um objetivo específico. E com essa resolução, sua sonolência há muito perdida retornou. Reticências. Tyrion estava se revirando e revirando inquieto na cama por várias horas, ainda sem conseguir dormir. Ele não conseguia se lembrar da última vez que sentiu uma insônia tão grave. Como comandante da frota Seamist e capitão do próprio Seamist, ele sempre manteve forte autocontrole e hábitos de sono saudáveis. Ele poderia adormecer e acordar como um relógio, exceto hoje. Vários pensamentos e imagens surgiram e desapareceram em sua mente, entrelaçados com inúmeras memórias desbotadas e triviais,
as chamas no espelho, seu pai sombrio e imponente, a nave de exploração zarpando em meio a aplausos e elogios, a silhueta da nave retornando do subespaço. Até mesmo o batalha contra os desaparecidos e as palavras da rainha gélida para ele quando o plano Abyss foi lançado. Existem coisas terríveis no fundo do mar, mas todas as respostas devem estar abaixo dele também. Tyrion sentou-se na cama, virando-se. Ele olhou para a parede próxima, onde o espelho que antes estava pendurado estava de cabeça para baixo sobre uma mesa. Uma leve marca oval permaneceu na parede, e o estojo contendo a bola de cristal e o conjunto de lentes foi colocado ao pé da cama, trancado mais uma vez. Enquanto isso, outras partes da sala com espelhos ou superfícies lisas eram cobertas com pano. No entanto, aqueles panos brancos pendurados sobre os espelhos apenas faziam a sala parecer mais estranha e sinistra. À luz fria da criação do mundo, a sala parecia ser um local de encontro de fantasmas. Mas Tyrion não tinha medo de fantasmas. Ele tinha uma tripulação de marinheiros mortos-vivos, um navio de guerra amaldiçoado e várias bases secretas propensas a ilusões estranhas e assustadoras. Comparados ao seu pai, os fantasmas não eram nada assustadores. Depois de andar de um lado para o outro no quarto silencioso e perturbador por alguns minutos, o olhar de Tyrion pousou no estojo portátil ao pé da cama. Depois de alguma hesitação, ele atendeu. Perley já havia retornado ao navio para relatar. Como capitão, Tyrion não poderia ir para a sala ao lado para acordar seus subordinados e jogar cartas para passar o tempo, então decidiu ver o que Lucretia estava fazendo. Talvez ela estivesse tendo insônia como ele. Acendeu a luz elétrica, colocou a maleta sobre a mesa e abriu a tampa. A bola de cristal, cercada por lentes complexas e braços de conexão curvos, foi revelada. Tyrion estendeu a mão, mas antes que pudesse ativar a lente, o dispositivo tocou e a bola de cristal central rapidamente se iluminou. Depois de um momento, a figura de Lucretia apareceu na bola de cristal. A bruxa do mar, vestida com um véu e cabelos pretos caindo sobre os ombros e exalando uma aura misteriosa, olhou para o irmão com uma expressão cansada. Irmão, não consigo dormir. Se você não consegue dormir, você pode encontrar suas bonecas para passar o tempo ou fazer seus experimentos mágicos, disse Tyrion severamente. Estou planejando o desenvolvimento futuro da frota Sea Mist. Mas parece que seu cabelo está rolando no travesseiro há 4 horas, Lucretia disse calmamente. Será esta a nova postura para planear o desenvolvimento? Aspas reticências aspas. Tyrion ficou em silêncio por alguns segundos, parecendo exausto. Você tem alguma boa sugestão para tratar a insônia? Use seu conhecimento de bruxa, esqueça, finja que não perguntei. Os dois irmãos caíram em um silêncio constrangedor, mas gradualmente a conversa mudou inevitavelmente para um assunto específico. Eu fiz algumas modificações no Lune anteriormente, disse Lucretia. Eu reforcei a proteção de suas articulações e adicionei um pequeno recipiente para armazenar óleo sagrado e runas protetoras próximo à esfera da alma. Você acha que isso pode impedir o pai de entrar em contato com você através de Nilu, novamente? Não, mas talvez isso possa impedir que Lune me ataque diretamente na próxima vez, disse Lucretia, com uma pitada de desamparo em seu tom. Na verdade, ela ainda tem medos persistentes da última vez que me atacou. Discutimos isso seriamente agora há pouco. O que você discutiu com seu fantoche? Tyrion perguntou curioso. Ela me aconselhou a não ficar nervoso e eu a aconselhei a ter a mente mais aberta. Aspas reticências aspas. Eles ficaram em silêncio novamente, mas não por muito tempo. Na verdade, eu estava pensando em algo agora há pouco, disse Tyrion de repente. No que você estava pensando? Você se lembra das últimas palavras do pai hoje? Tyrion foi devagar, ele disse que encontrou a irmã de Lune, Nilu, e que a boneca nunca havia sido vendida. A expressão de Lucretia mudou desconfortavelmente. O que você quer dizer? Isso significa que a loja de bonecas ainda está lá. Você se lembra da localização da loja de bonecas em Plende? A expressão de Tyrion ficou séria. Só lembro que é na cidade.
Lucretia franziu a testa enquanto tentava se lembrar, enquanto Tyrion continuava: se o pai realmente comprou Nilu naquela loja de bonecas, isso revela uma informação vital. Ele já havia visitado esta cidade antes de ela ser historicamente contaminada de alguma forma, e até mesmo agiu abertamente aqui. Você já considerou que o pai nos deu deliberadamente essa pista para investigarmos? Lucretia perguntou de repente. Agora que você pensou nessa possibilidade, talvez seja o que meu pai pretendia que você investigasse. Eu considerei essa possibilidade. Tyrion fez uma pausa por alguns segundos antes de falar novamente. Mas mesmo assim, você sabe que não vou ignorar essa pista. Lembro-me vagamente da localização da loja, disse Lucretia. Deve estar no limite da Cidade Alta, perto de um cruzamento na Cidade Baixa ao sul. A dona da loja é uma elfa. Eu a vi há um século e ela parecia bem velha, mas considerando a vida dos elfos, ela ainda deveria ser a dona da loja agora. Tyrion assentiu levemente, observando silenciosamente a informação fornecida por Lucretia. Reticências. O mar começou a agitar-se ligeiramente e o desaparecido balançou suavemente nas ondas. Duncan sentou-se à mesa de navegação, estudando o mapa coberto de névoa à sua frente com algum tédio. Seu corpo físico implende já havia adormecido, mas esse, corpo original, no desaparecido dificilmente precisava de descanso. Como resultado, a navegação noturna tornou-se um assunto um tanto enfadonho, especialmente com as duplas restrições de não poder ler à noite ou no mar. Ele não podia nem trazer os livros de entretenimento que comprou em Plende para passar o tempo aqui, tornando o tédio ainda mais agudo. Afinal, ele não poderia tratar a exploração deste navio como um passatempo todos os dias. Não importava quão grande fosse o desaparecido, havia um limite para sua exploração. Estou quase tentado a passear pelo reino espiritual e bater no copo de Vanna e Tyrion para convidá-los para jogar cartas. Duncan suspirou, sentindo-se entediado. Mas com Vanna é difícil dizer, e Tyrion provavelmente não conseguirá dormir esta noite. Se você realmente fizer isso, ele também ficará sem dormir amanhã à noite, disse Goated imediatamente. Mas, honestamente, sua ideia é bastante atraente, com uma mistura de terror e valor de entretenimento. Em quem você planeja bater primeiro? Eu só estava brincando. Duncan olhou para Goated e depois voltou seu olhar para o mapa. Mas de repente, ele pareceu se lembrar de algo e levantou a cabeça abruptamente. Quanto tempo até o nascer do sol? Cerca de 3 horas se chegar na hora certa, estimou Goated aproximadamente. Fim do capítulo. Capítulo 238, Rastreamento da Estrela Brilhante. Em mais 3 horas, esperava-se que o sol nascesse no horizonte distante, trazendo a luz do dia relativamente segura e estável para substituir a escuridão perturbadora da noite, se o sol realmente nasceu como previsto. Duncan olhou para o relógio mecânico próximo, seus ponteiros batendo continuamente. Você planeja esperar pelo nascer do sol? A voz de Goated perguntou de repente. Ainda faltam 3 horas. Esperar preguiçosamente por 3 horas é ainda mais tedioso do que ficar sentado aqui, olhando para um mapa quase vazio, respondeu Duncan, balançando a cabeça. Ele se levantou para esticar os ombros e caminhou lentamente em direção ao quarto. Vou descansar um pouco. Se eu não sair antes do nascer do sol, me acorde. Claro, capitão. Duncan assentiu, voltou para o quarto e jogou casualmente o papel com o emblema misterioso sobre a mesa antes de ir para a cama próxima. Embora seu corpo dificilmente precisasse de descanso, ele ocasionalmente tirava uma soneca antes do amanhecer, não para aliviar o cansaço, mas simplesmente para acordar e saudar o nascer do sol. Esta prática permitiu-lhe manter a sensação de estar vivo no desaparecido, evitando que perdesse a sua humanidade neste navio fantasma. Ele não sabia se havia um perigo oculto a esse respeito, mas desde que percebeu que a condição do desaparecido não era tão estável quanto ele pensava inicialmente, ele manteve conscientemente o hábito de viver uma vida humana no navio. Duncan deitou-se, fechou os olhos, ouviu o sussurro das ondas, sentiu o balanço suave do navio abaixo dele e gradualmente relaxou.
Reticências. No quarto do capitão do Bright Star, adornado com um toque feminino, Lucretia, vestindo uma camisola de seda, sentou-se de repente na cama. Com o cabelo levemente desgrenhado, a expressão cansada e irritada, ela segurava um boneco coelho gigante, de tamanho meio humano, de formato cômico, mas assustadoramente perturbador, enquanto se levantava. A boneca, feita de tecido rosa e azul, tinha uma cicatriz no rosto e uma boca com dentes de serra pintada com um vermelho misterioso e parecido com sangue. Quando Lucretia se levantou, o boneco coelho mexeu-se ligeiramente e depois virou a cabeça. Seus olhos de botão fitaram sua dona, e uma voz de menina emergiu de seu corpo cheio de algodão. Senhora, pensei que você tivesse conseguido adormecer. Lucretia olhou para o relógio próximo e falou com uma pitada de aborrecimento. Eu dormi por alguns minutos, apenas para ser acordado por um sonho estranho. Que horas são agora? 2 horas antes do nascer do sol, disse a boneca coelho, saltando de seus braços e caindo no chão. Ele saltou até um armário, abriu a porta com sua pata de pelúcia aparentemente mole, pegou uma garrafa do vinho precioso do capitão, serviu um copo pequeno e entregou-o a Lucretia. Você ainda pode dormir um pouco, isso ajudará a acalmar seus nervos. Lucretia bebeu o copo, mas ainda assim se levantou. Não precisa, deitar só vai aumentar minha irritação, comece a arrumar. Muito bem, senhora. A boneca coelho, falando com voz de menina, respondeu rispidamente. Ele pegou a taça de vinho de sua dona e guardou-a, depois pulou e saltou para arrumar a cama, aparentemente habilidoso e eficiente. Enquanto isso, Lucretia estalou os dedos e as luzes da sala se acenderam. Ela respirou fundo, arrastou os pés até a penteadeira e bateu com a unha em uma gaveta embaixo do espelho, fazendo-a abrir em resposta. Um marinheiro de brinquedo, esculpido em madeira, saltou, adornado com um clássico uniforme naval e segurando uma pequena faca de comando. Ele primeiro fez uma reverência para Lucretia, depois ficou em cima da gaveta, agitando sua faca de comando e emitindo ordens severas. Um grande grupo de soldadinhos de brinquedo saiu da gaveta, formando rapidamente fileiras e gritando nomes antes de correr para o lado para pegar um pente, um espelho de mão, um copo d'água e uma escova de dente. Eles se alinharam com rapidez e agilidade, movendo-se para o lado de Lucretia ou para o encosto de sua cadeira, e começaram a ajudá-la com sua higiene matinal. Lucretia sentou-se desanimada em frente à penteadeira, permitindo que as bonecas se movimentassem ao seu redor enquanto ela lutava contra o cansaço e o estresse induzidos por uma noite sem dormir e pensamentos desenfreados. Ela contemplou assuntos relativos aos desaparecidos e, depois de algum tempo, respirou profundamente, forçando sua mente a recuperar a clareza. Naquele momento, um leve brilho dourado de repente surgiu da abertura nas cortinas próximas, chamando a atenção da bruxa do mar. Lucretia notou o brilho dourado, inicialmente sem resposta, mas depois de apenas 2 ou 3 segundos, seus olhos se estreitaram abruptamente e ela olhou para o relógio mecânico ao seu lado. Ainda faltava 1 hora para o nascer do sol. Não era a hora do sol nascer. Ela levantou-se abruptamente. Os soldadinhos de brinquedo ficaram momentaneamente em desordem e depois começaram a limpar e remontar suas fileiras com eficiência. A boneca coelho, já tendo arrumado a cama, observou o movimento da patroa e pulou. Senhora, parece que está clareando lá fora. Ainda não é hora do amanhecer, Lucretia respondeu rapidamente, caminhando em direção à janela, onde estamos agora. Ainda estamos seguindo o curso traçado ontem à noite, respondeu prontamente o boneco coelho, já estamos perto de onde a grande coisa deveria ter caído. Assim que a boneca coelho terminou de falar, Lucretia abriu as cortinas grossas e abriu a janela, reforçada com uma fina malha de metal. Uma névoa fina e nebulosa permanecia na superfície do mar do lado de fora da janela, uma visão comum na área de fronteira. Dentro daquela névoa fina e nebulosa, um vasto e fraco brilho dourado flutuava silenciosamente na superfície do mar, sua distância da estrela brilhante ainda incerta. Um objeto enorme e brilhante flutuava na superfície do mar.
Lucretia olhou atentamente naquela direção, inspirando profundamente, e seu corpo de repente se transformou em um turbilhão de fragmentos de papel colorido. Os fragmentos coloridos saíram pela janela, subindo pelo convés, passando pelas escadas e entrando na cabine situada na parte superior central do navio. Dentro da cabine, a marionete mecânica Lune, vestida de empregada doméstica, navegava no navio. Ela imediatamente sentiu a aproximação de sua senhora e, quando os fragmentos de papel colorido voaram, ela largou o volante. No segundo seguinte, a figura de Lucretia se materializou nos fragmentos de papel e assumiu o controle da roda. Senhora, eu estava prestes a enviar alguém para invocá-la, disse Lune, afastando-se. Aquela luz dourada emergiu de repente da névoa e parece ser o objeto caído que estamos rastreando. Aumente a velocidade máxima, deixe todos em prontidão e prepare a parte traseira do navio para entrar no mundo espiritual a qualquer momento, Lucretia ordenou rapidamente. Temos reservas suficientes de pó espiritual e óleo mágico. Lune respondeu prontamente, as reservas são suficientes e suas ordens foram retransmitidas. Lucretia assentiu e então a estrela brilhante ganhou vida ao comando do capitão. Um grande número de marinheiros mecânicos, bonecos mágicos e soldados de cerâmica correram para seus respectivos postos de trabalho. As estruturas de rodas de pás especialmente projetadas em ambos os lados do navio começaram a girar mais rápido, e o motor aparentemente desatualizado gradualmente liberou uma potência que ultrapassava a dos motores de hélice modernos, aumentando rapidamente a velocidade do navio. Na metade traseira do navio, o casco original, fantasmagórico tornou-se mais etéreo e desfocado, com listras pretas em forma de cabelo estendendo-se da popa até as águas circundantes. À distância, parecia que uma cauda escura se arrastava atrás da estrela brilhante. Sob o controle direto de Lucretia, todo o navio apresentava uma mistura de magia e maquinaria, uma fusão de bela elegância e grotesco aterrorizante. À medida que a velocidade da estrela brilhante aumentava ainda mais, a enorme massa dourada e brilhante flutuando em meio à névoa e ao mar tornou-se cada vez mais aparente para Lucretia. A verdadeira escala do objeto também ficou mais imensa. Até a boneca mecânica Lune gradualmente arregalou os olhos e não pôde deixar de dizer em voz baixa, "Meu Deus, senhora, o que é isso?" Lucretia não respondeu, mas continuou a olhar atentamente para frente, concentrando-se na enorme aparição dourada emergindo da névoa, agora parecida com uma pequena montanha. Era demasiado colossal para discernir o seu contorno completo a partir de uma única perspectiva, e a sua aparência majestosa e impecável parecia estar além da construção humana. Um vasto e intrincado corpo geométrico dourado flutuava silenciosamente na superfície do mar, emitindo uma luz dourada suave e sedutora. Tinha quase 3 vezes a altura do mastro mais alto da estrela brilhante, com paredes que se estendiam em ambos os lados. A metade superior da estrutura inclinava-se ligeiramente para fora, como um penhasco assustador, e sua superfície não apresentava saliências visíveis, parecendo totalmente natural. Ao se aproximarem, Lucretia e Lune começaram a notar mais detalhes do objeto colossal. Parece semi-transparente? Lune curiosamente encostou-se na ampla janela de visualização. Parece um pedaço de vidro colorido brilhante. Não, parece ser mais do que apenas transparente. Lucretia balançou a cabeça, os olhos firmemente fixos no enorme corpo geométrico brilhante. Parecia que ela havia detectado algo incomum nas bordas da estrutura quando um pequeno ponto preto emergiu de repente da névoa próxima e entrou em seu campo de visão. Era uma ave marinha, mesmo no vasto oceano e mesmo nesta fronteira repleta de fenômenos estranhos, tais criaturas persistiam. Na verdade, esses animais selvagens, sem a inteligência complexa dos humanos, se saíram melhor nos bizarros mares fronteiriços do que os bravos e fortes aventureiros. A atenção de Lucretia voltou-se para a ave marinha, que parecia desorientada pela luz dourada na superfície do mar e voou freneticamente direto para a montanha brilhante. No entanto, no momento seguinte, a trágica colisão prevista não aconteceu. O pássaro voou diretamente para o penhasco, ligeiramente inclinado.
Depois de um tempo, pelo canto do olho, Lucretia viu o pássaro ressurgir vindo de outra direção, aparentemente ileso. Lune também testemunhou essa cena e ficou surpreso. É uma ilusão. Fim do capítulo. Capítulo 239, Objeto em queda. A velocidade da estrela brilhante diminuiu gradualmente, eventualmente parando cautelosamente a centenas de metros de distância do penhasco, semitransparente e levemente brilhante. Porém, em comparação com a escala colossal da estrutura, uma distância de centenas de metros parecia insignificante. Visualmente, Lune sentiu como se a estrela brilhante tivesse se aproximado do penhasco. A impressionante estrutura geométrica, semelhante a uma montanha imponente, assomava com uma presença avassaladora que poderia facilmente dominar e sufocar uma pessoa comum ali parada. É realmente magnífico, a boneca mecânica não pôde deixar de exclamar, olhando para cima, e linda. Na verdade, era magnífico e lindo. Se alguém pudesse ignorar a sua estranheza, poderia até ser considerado uma visão maravilhosa, capaz de inspirar uma grande obra-prima de um artista talentoso ou inúmeros poemas de um poeta. Parecia um pico esculpido em âmbar dourado claro e translúcido com ângulos agudos ou um iceberg geométrico excepcionalmente regular. Emitindo uma luz dourada e nebulosa, flutuou na água, rodeado por uma névoa fina e lenta que lhe conferia uma aura sonhadora. Vários sinais sugeriam que era realmente onírico, faltava-lhe uma forma física, apesar da sua aparente existência. Parecia mais uma sombra gigante. Senhora, Lune não pôde deixar de se virar. O que você acha que é isso? Não sei, só sei que caiu do céu. Lucretia admitiu sua falta de conhecimento. Ela se lembrou da cena em que a estrela brilhante rastreou esse objeto pela primeira vez, apenas 2 dias antes, durante as últimas horas de luz do dia. A estrela brilhante observou um corpo enorme, nebuloso e brilhante caindo repentinamente do céu, rasgando as nuvens e desaparecendo nas profundezas, as profundezas dos mares fronteiriços. Daquele momento em diante, ela e seu navio passaram a perseguir esse objeto. No entanto, além do fato evidente de que havia caído do céu, ela não sabia nada sobre esse visitante celestial fantasmagórico. Lucretia observou cuidadosamente a base da enorme estrutura geométrica, confirmando outro fato. Era incrivelmente leve, flutuando na superfície do mar com apenas a metade inferior ligeiramente submersa na água. Esta ligeira submersão indicou que o objeto aparentemente ilusório possuía alguma massa e não era apenas uma sombra. Possuir massa significava que poderia ser preso por materiais físicos. Eles poderiam usar o poder da estrela brilhante para rebocar este objeto. Conseguiriam trazê-lo de volta ao território do mundo civilizado e reunir uma equipe verdadeiramente profissional para estudá-lo. A Associação dos Exploradores provavelmente estaria ansiosa para ajudar. Embora possa funcionar em teoria, a praticidade desta ideia permaneceu incerta. Como eles poderiam transportar uma ilusão tão massiva e penetrável? Ou havia um núcleo sólido dentro da estrutura geométrica brilhante que fornecia a sua massa? Enquanto Lucretia ponderava rapidamente sobre esses pensamentos, a voz de Lune soou ao lado dela: devemos investigar seu interior. Vamos proceder com cautela, disse Lucretia, mordendo o dedo e tirando uma gota de sangue. O sangue avançou e de repente explodiu em uma nuvem exagerada de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, outra, Lucretia, apareceu na sala de controle, como uma ilusão fantasmagórica, usando um vestido claro e esfarrapado, o rosto frio e sombrio e o corpo semitransparente, pairando no ar. Lucretia acenou com a cabeça para a ilusão, que então se virou silenciosamente e voou em direção à montanha, a centenas de metros de distância. Lune observou esta cena nervosamente, testemunhando a ilusão fantasmagórica cruzar rapidamente a superfície nebulosa do mar e desaparecer silenciosamente na montanha. Mas nada de especial aconteceu. Amante, Lune voltou-se para seu mestre: o que há dentro? Luz e calor preenchem o espaço, nem escaldante nem ofuscantemente brilhante. Há ausência de vento ou ondas no interior, e o mar abaixo parece ainda mais calmo do que o exterior.
Lucretia disse lentamente, processando cuidadosamente a informação do seu fantasma, clone, por enquanto, pelo menos a área rasa da montanha parece segura. Estou me movendo mais para dentro. Lune assentiu. Embora ela fosse uma boneca mecânica, sua alma estava mais próxima da humana do que qualquer membro da tripulação do navio. Nesse momento, seu nervosismo aumentou e ela estendeu a mão para trás para dar corda na chave algumas vezes, usando esse método para aliviar os leves tremores em seu corpo causados pela tensão. Depois de esperar algum tempo, ela de repente viu a expressão de sua amante mudar. Lucretia franziu a testa e olhou para frente. Cheguei à parte mais profunda, disse a bruxa do mar, a um núcleo. Um núcleo? Com o que se parece? Uma enorme esfera de pedra, disse Lucretia com uma expressão um tanto confusa, ou pelo menos parece ser feita de pedra. É branco acinzentado, com muitos sulcos regulares na superfície, com cerca de 10 metros de diâmetro, flutuando acima do mar. Enquanto falava, Lucretia franziu a testa e se concentrou, como se emitisse uma ordem para a aparição fantasmagórica que já havia se aventurado profundamente, na estrutura geométrica brilhante. Ela continuou, pode ser tocado. É sólido, sólido. Lune fez uma pausa, seus anos de experiência com sua amante rapidamente a ajudaram a entender, você quer trazê-lo de volta. Os eruditos élficos de Wind Arbor deveriam estar interessados nisso, Lucretia disse calmamente, os padrões na superfície da esfera de pedra exibem uma regularidade óbvia, sugerindo uma estrutura geométrica complexa. Eu suspeito, aqueles proficientes em matemática podem discernir algo disso. Como vamos arrastar essa coisa de volta? Lune olhou para sua patroa, um tanto confusa, com uma corda ou corrente resistente. Temos cabos de âncora sobressalentes no navio, mas eles podem não ser longos o suficiente, a projeção do corpo brilhante é muito grande e a distância daqui até seu núcleo pode exceder o limite do cabo de âncora. Lucretia olhou silenciosamente para o montanha brilhante e pareceu se decidir depois de meio minuto, vamos entrar e retirá-la nós mesmos. Você está falando sério? Minha curiosidade foi despertada. Tudo bem, você está falando sério. Reticências. Duncan dormiu nos aposentos do capitão dos desaparecidos, tendo um sonho breve e peculiar. Isto foi notável, pois seu corpo quase não precisava dormir, muito menos sonhar. Na verdade, desde que embarcou neste navio, ele nunca tinha experimentado um sonho. Ele teve alguns sonhos fragmentados no corpo de Plende, mas nenhum foi tão claro e memorável quanto este sonho curto e estranho. No sonho, ele viu um meteoro, que apareceu de repente durante o dia. Ele ficou na proa do desaparecido e o navio estava silencioso. Ele não conseguia ouvir o barulho da cabeça da cabra em sua mente, nem a agitação diária de Alice lutando com o balde e o esfregão no convés, e até mesmo todo o mar ilimitado estava silencioso, sem ondas ou vento. O mundo inteiro parecia ter caído em silêncio, e nesta quietude, enormes objetos brilhantes caíram do céu, também silenciosos. Um após o outro, objetos luminosos caíram, pousando suavemente na superfície plácida do mar sem limites. Apesar do seu enorme tamanho, não criavam perturbações, como se fossem fantasmas caindo uns sobre os outros. Gradualmente, os objetos desceram como chuva, transformando-se em uma terrível e peculiar chuva de meteoros. Incontáveis objetos brilhantes encheram o mar, envolvendo os desaparecidos em um mar de brilho. À medida que os numerosos objetos luminosos continuavam a cair, o céu escurecia gradualmente. No final do sonho, a chuva de meteoros havia diminuído, deixando o céu totalmente escuro. Duncan levantou a cabeça na conclusão do sonho, apenas para se deparar com um vazio vermelho escuro, manchado e assustador no céu, uma reminiscência de um olho moribundo observando silenciosamente o mundo. Os olhos de Duncan se abriram, o sonho vívido e bizarro deixou uma forte impressão em sua mente. Ele ficou surpreso por poder sonhar a bordo do navio, ainda mais pelas cenas estranhas que seu sonho apresentou.
Um mundo tranquilo, meteoros silenciosos, um céu escuro e sem vida, e o vazio aterrorizante como um olho moribundo contemplando o mundo. Porque ele sonhou com paisagens tão peculiares. O que esse sonho simbolizou? Duncan lentamente recuperou o fôlego, sentando-se na cama e esfregando a testa com irritação. No sinistro Baldilessea, a bordo do Vanisht, ele não conseguia aceitar que o sonho fosse apenas comum. Algo devia tê-lo influenciado, ou sua intuição sentiu algo, provocando a cena do sonho. Enquanto ele ponderava frustrado, sua testa franziu. Tinha alguma conexão com a contagem regressiva mundial, que ele aprendeu recentemente. Estaria relacionado com a verdade sobre o fim do mundo que o Capitão Duncan, que enlouqueceu há um século, enfrentou. O conhecimento dessa informação desencadeou o sonho ou as memórias residuais deste corpo foram repentinamente despertadas. Sua interação com Tyrian e Lucretia estava ligada ao sonho. Duncan bateu suavemente na testa e pegou a garrafa de álcool no armário lateral, com a intenção de usar seu poder para acalmar suas emoções. No entanto, ao estender a mão, seu olhar caiu sobre o relógio de parede próximo e ele fez uma pausa. Os ponteiros do relógio pararam. Eles pararam 1 minuto antes do nascer do sol. A escuridão do lado de fora da janela não foi iluminada pelo amanhecer ou pelo brilho frio da criação do mundo. A chama da lamparina a óleo no quarto era a única coisa viva, que ainda ardia continuamente, mas sua luz parecia um tanto fraca, lançando um brilho peculiar por todo o quarto. O olhar de Duncan examinou calmamente a cena, absorvendo todas as ocorrências anormais. A situação claramente não era normal, ele ainda estava sonhando. Ele rapidamente descartou essa possibilidade, sua consciência clara lhe permitiu discernir se estava sonhando. Suprimindo a vontade de abrir a janela e investigar a situação fora do navio, Duncan levantou-se e dirigiu-se para a porta do quarto. Seu primeiro destino foi a sala de mapas para ver se Goated sabia o que estava acontecendo. Ao abrir a porta da sala de cartas, ele olhou para a mesa de navegação onde deveriam estar a carta marítima e o Goated. A escultura de madeira estava faltando. Fim do capítulo. Capítulo 240, há uma visão de tirar o fôlego. A cabeça de cabra não foi encontrada em lugar nenhum. Essa visão foi ainda mais surpreendente que aquele sonho absurdo e surreal. Duncan ficou parado na porta, pasmo por um tempo antes de finalmente recuperar a compostura. Ele prontamente sacou a espada da cintura e avançou cautelosamente. É verdade que a cabeça da cabra havia desaparecido. A familiar mesa de navegação tinha apenas uma carta marítima e alguns itens variados, enquanto o local onde deveria estar a cabeça da cabra era apenas uma mesa vazia. Duncan olhou para a mesa vazia por alguns segundos antes de olhar lentamente ao redor. Seus olhos encontraram cenas mais incongruentes. Todos os móveis estavam envelhecidos e gastos, com rachaduras de profundidades variadas aparecendo nas paredes e pilares. Vários itens estavam ausentes das prateleiras, deixando-as quase vazias. Uma mancha escura e duvidosa substituíra uma tapeçaria decorativa que antes estava pendurada na parede, ao lado de uma janela suja. A visão lá fora era turva e desordenada, com flashes de luz fracos e evasivos ocasionalmente visíveis. Era como se sombras velozes estivessem disparando rapidamente pelo ar do lado de fora da janela. Toda a sala de mapas parecia estar deserta há incontáveis anos. O tempo danificou a maior parte da mobília, enquanto alguma força desconhecida e ainda mais perigosa deixou manchas escuras e irregulares nas paredes, no teto e no chão. Duncan não pôde deixar de beliscar sua coxa novamente, tentando verificar se estava sonhando ou não. A dor aguda e os pensamentos claros garantiram-lhe que isto não era um sonho, mas uma realidade que parecia estranha. A sensação de pisar no desaparecido pela primeira vez ressurgiu, enquanto a tensão de estar cercado por peculiaridades sem limites fez com que Duncan franzisse a testa. No entanto, em comparação com sua experiência inicial no navio, levou apenas um breve momento para se ajustar e recuperar a compostura depois de respirar fundo algumas vezes.
Afinal, ele agora teve vários encontros bizarros que nunca poderia ter imaginado em sua vida anterior. Sua experiência acumulada em lidar com esse mundo estranho e a proficiência e confiança em suas próprias habilidades significavam que ele não era mais o iniciante desorientado de antes. A única coisa que lhe causava desconforto agora era a preocupação de que os desaparecidos, sendo instáveis e destinados a problemas, pareciam estar se materializando. Algo havia acontecido no navio. Duncan andou pela sala novamente, inspecionando as prateleiras agora vazias, as paredes sujas e o canto onde costumavam ficar duas caixas de madeira. A maioria dos itens havia desaparecido e, além da mesa de navegação, a sala havia se tornado um espaço vazio, velho e decrépito. Mas uma coisa permaneceu na sua posição original, o espelho oval com uma moldura ornamentada com motivos florais. Duncan aproximou-se do espelho e olhou-o cautelosamente. Nada de horrível se materializou. O espelho não refletia um inferno sangrento ou rostos retorcidos, estava apenas imundo. Manchas escuras cobriam a superfície, mas em áreas com menos sujeira, os reflexos ainda eram perceptíveis. Duncan não ficou muito tempo diante do espelho. Ele voltou à mesa de navegação e examinou a carta marítima. No momento seguinte, seu olhar congelou abruptamente. O mapa marítimo havia sido alterado. A neblina que obscurecia quase totalmente o mapa havia desaparecido, revelando rotas de navegação precisas e intrincadas no pergaminho. Duncan instintivamente se aproximou para ver o conteúdo do mapa, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. Os caminhos no mapa se cruzavam, com rotas de navegação sobrepostas, mas não havia rótulos ou locais significativos. Parecia um emaranhado desorganizado de linhas desenhadas ao acaso, documentando um sonambulismo confuso. Entre as linhas, não havia ilhas ou cidades-estado, nada. Ele não conseguiu encontrar Plende, Lança, Cold Harbor ou Wind Harbor. Embora ele não estivesse familiarizado com a maioria dos nomes dessas cidades-estado, ele pelo menos sabia que elas existiam e definitivamente deveriam estar presentes nesta carta marítima agora que a neblina havia se dissipado. A testa de Duncan franziu-se ainda mais quando percebeu que não havia pontos de referência na carta marítima. Ele lentamente se endireitou, inclinando os ouvidos para ouvir os sons do lado de fora da janela. Não havia nenhum som além da janela, nenhum vento ou ondas, silencioso, assim como seu peculiar e breve pesadelo. As linhas da carta marítima indicavam a trajetória do desaparecido, que se atualizaria à medida que o navio fosse à deriva. Então as linhas marcadas nesta carta marítima sem neblina e que se cruzam, os registros da viagem do desaparecido eram em que dimensão? Duncan respirou suavemente e, como se estivesse tomando uma decisão, segurou sua espada e virou-se para caminhar em direção à porta da cabine do capitão. Em teoria, o convés do desaparecido ficava logo além da porta. Ele agarrou a maçaneta, respirou fundo e abriu a porta. O desaparecido navegava em um caos sombrio, e o convés e as estruturas do navio estavam em ruínas, há muito abandonados. Pelo menos, o convés do Vanishit estava de fato do lado de fora da porta. Duncan saiu pela porta, pisando no convés esburacado e danificado que parecia à beira do colapso, ouvindo o rangido áspero que de repente quebrou o silêncio sufocante. Duncan avançou cautelosamente, certificando-se de que o convés estava aparentemente quebrado, mas não corria realmente o risco de desabar, e então caminhou com um pouco mais de ousadia. Ele então levantou a cabeça para avaliar a situação em torno dos desaparecidos. O que ele viu foi um vasto e infinito espaço caótico cheio de desolação, sombras escuras por toda parte, e entre essas sombras, luz escura e indistinta e turbulência sombria ocasionalmente emergiam e gradualmente desapareciam. De vez em quando, flashes peculiares ou fluxos de luz brilhavam repentinamente, iluminando o vazio à distância como um relâmpago cego. Naquele momento fugaz de brilho, podia-se ver vagamente algo enorme flutuando no vazio, como se girasse e se contorcesse lentamente. Ao testemunhar aquelas sombras escuras e flashes turbulentos, o único pensamento na mente de Duncan foi: caramba! Esta cena parecia familiar.
Era a mesma vista abaixo do desaparecido, era um subespaço. Duncan quase praguejou em voz alta, sua boca se contraiu 2 vezes, pensando que a coisa que ele mais temia estava prestes a acontecer. Recentemente, ele havia considerado evitar o contato com o subespaço misterioso e aparentemente atraente, mas nunca imaginou que de repente experimentaria a deriva do subespaço num piscar de olhos, como ele acabou aqui. Porém, após o pânico inicial, ele rapidamente se recompôs e conteve a vontade de retornar à cabine do capitão. Ele ainda não conseguia determinar se aquele lugar era realmente um subespaço, ele apenas sentiu que se parecia com a vista do lado de fora do desaparecido. E se este lugar fosse realmente subespacial, então recuar para a cabine do capitão seria inútil. Além desse ponto, ele também percebeu rapidamente algo peculiar em sua própria situação. Ele ficou aqui, observando o cenário do subespaço, suspeito, sem sentir qualquer desconforto, nem sentiu seu espírito sendo corroído, ou ouvindo quaisquer ruídos estranhos, mas de acordo com o senso comum deste mundo, os humanos não deveriam ir louco apenas por vislumbrar o subespaço, quanto mais entrar nele. Mas ele não sentiu nenhum desconforto. Além de não sentir nenhum desconforto, ainda conseguia perceber claramente seu corpo implende, bem como as impressões de Nina, Morris e Vanna, que permaneceram na dimensão real. Mesmo que ele, o Capitão Fantasma, tivesse algumas propriedades únicas e alguma resistência ao subespaço, ele não deveria ter sido tão indiferente aqui, deveria. Duncan ficou perplexo com seu estado atual e até começou a questionar se este lugar era realmente o lendário abismo do fim do mundo. Ele então se firmou e caminhou em direção à grade na beira do convés. Como esperado, não havia água sob o desaparecido, a nave parecia estar flutuando no universo, envolvida pelo mesmo vazio por todos os lados. Parado na beira do convés, ele olhou para as sombras distantes, indistintas e colossais e para as ocasionais explosões de luz, pensando cuidadosamente em como escapar dessa situação difícil. Primeiro, ele precisava determinar se este lugar era genuinamente subespaço e, em segundo lugar, encontrar e estabelecer se ainda havia uma ligação entre este lugar e a dimensão real. Como ele chegou aqui, significava que deveria haver um lugar para se reconectar com o mundo real, mas esse lugar poderia não ser no quarto onde ele acordou. Ele já havia examinado o quarto e a sala do mapa e encontrou nenhum sinal de passagem. Após um momento de reflexão, ele teve uma ideia aproximada e se afastou da lateral do navio, indo em direção à entrada da cabine no meio do convés. Só então, algo chamou a atenção de Duncan e ele parou instintivamente. Ele olhou na direção da luz fraca, e um arco de eletricidade ligeiramente mais brilhante estava se dissipando lentamente na escuridão. Na luz cada vez mais fraca, parecia que algo enorme flutuava lentamente acima dos desaparecidos. Duncan observou atentamente enquanto outro flash aparecia naquele momento, como um relâmpago sinuoso e implacável, iluminando uma vasta extensão de céu, num instante. Duncan finalmente viu o contorno do enorme objeto, sua respiração ficou presa na garganta. Era um pedaço de terra, ou um fragmento de sombra semelhante a uma terra, de proporções imensas, grande o suficiente para invocar o medo de objetos gigantescos. Seu contorno irregular lembrava algo arrancado de um planeta por uma força imensa e depois arremessado violentamente para cá. Naquela terra suspensa, podiam-se discernir vagamente montanhas, rios e algumas linhas e formas mais duvidosas e inquietantes, todas desprovidas de cor e vida. Todo o continente era de um preto acinzentado monocromático, com rios congelados nas gargantas da terra, fazendo com que pareça um modelo grosseiro e incolor, selado em âmbar imutável. Esses vastos destroços celestiais moveram-se lentamente acima dos desaparecidos, apresentando a Duncan uma visão antiga e desolada de um apocalipse. Fim do capítulo. Tendo em conta as condições de que dispõe na medida do possível, é a natureza que faz sempre as coisas mais belas e melhores. Aristóteles.